Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o videocurso de Histologia do Sistema Digestório. Todo este videocurso foi baseado tendo como referência o capítulo de mesmo nome do livro Junqueira e Carneiro. Ainda na cavidade oral, a gente tem que falar um pouquinho a respeito dos dentes, né? Os dentes e as suas estruturas associadas têm um papel importante na mastigação, não é isso? Na trituração desses alimentos. Então, o adulto tem aproximadamente 32 dentes permanentes, que estão dispostos em dois arcos bilateralmente simétricos nos ossos maxilar e mandibular, com 8 dentes em cada quadrante, 2 incisivos, um canino, 2 pré-molares e 3 molares permanentes. 20 desses dentes permanentes são precedidos por dentes decíduos, chamados dentes de Leite. Os restantes, os molares permanentes, não possuem precursores decíduos, né? Só vão amadurecer com a medida em que o indivíduo já fica adulto. Cada dente possui uma porção que se projeta acima da gengiva, chamada coroa, e uma ou mais raízes abaixo da gengiva, que os une aos alojamentos ósseos, denominados alvéolos, um para cada dente. Então vamos ver essa estrutura aqui, depois eu volto aqui. Então aqui a coroa, que é essa estrutura que se projeta para fora da gengiva. E a raiz, que é essa estrutura que está marcada, apontada pela seta aí, que tem marcada toda a raiz dental aqui por essa chave, né, que tem, entre outras particularidades, a presença do cemento, né? Então olha lá. A coroa é recoberta por um tecido mineralizado extremamente duro, denominado esmalte, e a raiz é recoberta pelo cemento, que também é um tecido mineralizado. Então a gente está vendo a coroa, e essa parte mais escura aqui é o esmalte, olha lá, o esmalte, e a raiz, que é recoberta por uma matriz mineral chamada cemento, em que a gente observa que ele é mais espesso na base, vai afinando até o ponto superior, porém continua presente até essa região. Então a coroa, a parte externa, fora da gengiva, que possui o esmalte, e a raiz é a parte que está dentro da gengiva, que vai ligar o dente ao osso alveolar, que vai suportar esse dente, que tem como matriz mineral o cemento. A dentina é um tecido mineralizado que compõe a maior parte de um dente. Ela circunda um espaço denominado cavidade pulpar, que é preenchido por um tecido conjuntivo frouxo, bastante vascularizado e inervado, denominado polpa dental. Então vamos ver essa imagem aqui. Então está lá, a dentina é um tecido mineralizado que vai circundar todo o dente. E ela delimita um espaço denominado cavidade pulpar, que é essa cavidade central, cuja constituição da cavidade pulpar, dentro da cavidade pulpar, a gente tem a polpa dental, que é bastante vascularizada e inervada. A cavidade pulpar é uma porção, a cavidade pulpar possui uma porção coronária, que é a câmara pulpar, e uma porção na raiz, que é o canal radicular, que vai do ápice do dente, onde tem um orifício, que é o forame apical, e que permite a entrada e a saída de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos da polpa, que vão fazer com que a cavidade pulpar, consequentemente a polpa dental, seja ricamente vascularizada e inervada. Então a gente está vendo aqui a cavidade pulpar, a polpa, e aqui a gente está vendo o canal radicular. Eu vou mostrar uma outra imagem que não é do livro do Junqueira, mas que demonstra isso muito bem para a gente poder identificar. Olha só. Então, nas estruturas do dente que nós já falamos, aqui nós estamos vendo o esmalte, externamente, a dentina. Aqui nós estamos vendo a câmara pulpar, com a polpa dental aqui dentro. E aqui a gente está vendo o canal radicular. No ápice do dente, a gente tem um forame, que permite a entrada por esse forame do ápice dental até a região pulpar de vasos, nervos e uma série de estruturas que vão
fazer parte desse tecido conjuntivo aí bastante especial, que é a pulpa dental. Os dentes, eles têm que ficar fortemente aderidos ao alvéolo dental. Quem vai fazer esta forte ligação ao alvéolo são os ligamentos periodontais. Na verdade, o ligamento periodontal, que é um tecido conjuntivo com feixes grossos de fibras colágenas, e se possui fibra colágena, a gente tem a ideia nítida de que tem que ser um tecido bastante resistente, porque é característico dessa proteína, não é isso? Feixes grossos de fibras colágenas que são inseridos no cemento e no osso alveolar, fixando o dente firmemente no alvéolo. Aqui está escrito errado, né? Mas no alvéolo. Ok? Então vamos ver aqui. Este que a gente está vendo aqui, olha, é o ligamento periodontal, que está marcado em amarelo aqui externamente, ligando o dente ao alvéolo dental, que é esse osso alveolar que está sendo marcado aqui nessa estrutura. A dentina é um tecido mineralizado mais duro que o osso. Por que ela é mais duro do que o osso? Porque 70% do seu peso seco é de sais de cálcio, né? Isso vai fazer com que a dentina seja bastante resistente. É composta por fibrilas de colágeno do tipo 1, glicosaminoglicanos, fosfoproteínas, fosfolipídios e sais de cálcio na forma de cristais de hidroxiapatita, que são cristais riquíssimos em cálcio, que são muito presentes na constituição dentária. Tá? A dentina tem como matriz orgânica, tem a sua matriz orgânica secretada pelas células jovens do dente, chamado odontoblastos, que são células localizadas na periferia da polpa junto à dentina, são alongadas e depositam a matriz orgânica apenas sobre a superfície dentária. Né? Possui uma extensão apical ramificada que penetra perpendicularmente na dentina, percorrendo toda a sua extensão, que são os prolongamentos odontoblásticos. Depois eu volto aqui e vamos observar isso. Deixa eu achar uma imagem aqui. Tá lá. Então a gente está vendo aqui, olha, a dentina, a camada pré-dentina e aqui os odontoblastos. Se nós fizermos um aumento dessa imagem aqui, nós vamos ter essa segunda imagem, mostrando o odontoblasto e os seus prolongamentos. Uma imagem anterior aqui, a gente também consegue perceber isso. Olha só, os túbulos dentinários, que são esses canais, ocupados pelos prolongamentos do odontoblasto, se dirigindo à dentina dental. Não é isso? Então, olha só, os prolongamentos odontoblásticos possuem um diâmetro de 3 a 4 micrômetros próximo do corpo celular, tornando-se cada vez mais delgados em sua porção distal próximo ao esmalte ou cemento. Então, mais próximo do corpo, ela tem de 3 a 4 micrômetros, na medida em que se afasta, vai afinando. Os túbulos dentinários são canais estreitos, ocupados pelos prolongamentos odontoblásticos, que se ramificam intensamente próximos à junção entre a dentina e o esmalte. Então a gente está vendo essas ramificações aqui nos canais dentinários, nos túbulos dentinários, pelos prolongamentos dos odontoblastos. A dentina ela é sensível a estímulos como calor, frio, trauma e pH ácido. Esses estímulos levam ao sistema nervoso com uma sensação de dor. Poucas fibras nervosas amielínicas que penetram nos túbulos em sua porção pulpar. E a teoria que mostra essa questão da sensibilidade dolorosa é chamada teoria hidrodinâmica, né? Que diz que diferentes estímulos podem causar o movimento de fluidos no interior dos túbulos dentinários, estimulando assim as fibras nervosas localizadas junto aos prolongamentos odontoblásticos. Então, o que vai desencadear a sensibilidade dolorosa é justamente essa dinâmica dada pelo movimento dos fluidos no interior dos túbulos dentinários. Então aqui a gente está vendo a imagem que eu já mostrei para vocês, aqui a polpa dental, os odontoblastos, a camada de pré-dentina e a camada dentina. Né?
Aumentando essa imagem, a gente vê aqui os odontoblastos, com os túbulos dentais aqui, com os prolongamentos dos odontoblastos dentro desses túbulos. A matriz mineralizada dos dentes, ela é secretada pelos odontoblastos. Inicialmente, como toda a matriz mineralizada do nosso corpo, como por exemplo o próprio tecido ósseo, a matriz que é secretada inicialmente é uma matriz não mineralizada. Essa matriz não mineralizada é chamada de pré-dentina, né? Que é justamente essa imagem que a gente está vendo aqui. Essa coloração diferenciada, aqui uma coloração avermelhada e aqui uma coloração azulada, se dá justamente a diferença quanto à quantidade de matriz mineral dessas duas estruturas. Tá bom. A pré-dentina, que é uma matriz não mineralizada, é jovem e ela vai se mineralizar, porque ela vai se tornar na dentina. Essa mineralização inicia quando as vesículas circundadas por membranas, que são as vesículas da matriz, são produzidas pelos odontoblastos. E o que tem nessas vesículas da matriz? Basicamente, cálcio e fosfato. Então, quando essas vesículas elas são produzidas pelos odontoblastos, essas vesículas elas vão ser liberadas nessa matriz da pré-dentina, fazendo com que haja a formação de cristais de hidroxiapatita, que vão crescer e servir como locais de mineralização das fibrilas de colágeno que estão em torno desses cristais. Então, esses cristais são acúmulos desses minerais que vão favorecer a mineralização dessa matriz até então amineral, que é a matriz da pré-dentina. O esmalte é um componente mais duro do corpo humano. Enquanto a dentina nós vimos que é 70% de componente mineral, o esmalte é 96% de componente mineral, 1% de matéria orgânica e 3% de água, né? E o componente inorgânico dessa matriz são os cristais de hidroxiapatita, que são os mesmos cristais que atuam, que estão presentes na dentina e na camada pré-dentina. É produzido apenas durante o desenvolvimento do dente por células de origem ectodérmica, né, os ameloblastos. O componente orgânico do esmalte não é composto por fibrilas de colágeno, mas sim por pelo menos duas classes de proteínas cujos papéis ainda estão em intensa investigação e a gente ainda não tem uma definição muito clara acerca disso, né? O esmalte consiste em colunas alongadas, denominadas prismas do esmalte, que na verdade o prisma é a unidade básica do esmalte, é constituída por cristais de hidroxiapatita condensados, que são minerais bastante resistentes, que estão unidas entre si pelo esmalte interprismático, né? Tanto os prismas quanto o esmalte interprismático, como eu já disse, são formados por cristais de hidroxiapatita, diferindo-se apenas na orientação dos cristais. Cada ameloblasto apresenta uma extensão apical que possui grânulos de secreção, e estes grânulos de secreção é que vão constituir a matriz do esmalte, a matriz mineral do esmalte. Após o término dessa síntese, os ameloblastos formam um epitélio protetor que recobre a coroa até a erupção do dente, né? Então tá lá, os odontoblastos que vão ajudar através da mineralização, da produção da pré-dentina, que é amineral, a dentina, que é mineral. Lembrando que aqui a gente tem os canais que são inundados, invadidos pelos prolongamentos dos odontoblastos. Aí aqui a gente tem, no sentido contrário, os ameloblastos, e aqui a gente tem o esmalte, que é a mineral mais rígido, mais duro do corpo humano, com 96% de conteúdo orgânico. A polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo, cujos principais componentes são os odontoblastos, fibroblastos e uma matriz que contém fibrilas finas de colágeno e diversos glicosaminoglicanos. É um tecido altamente vascularizado e inervado, e as fibras pulpares são sensíveis à dor, que na verdade é a única modalidade sensorial reconhecida pelo dente, né? A única modalidade sensorial reconhecida pelo dente é a dor,
e a polpa dental, como nós já citamos anteriormente, tem um papel importante nesse sentido, né? Então está lá a polpa dental dentro da cavidade pulpar, cuja extremidade é o ápice dental, que tem o canal radicular, e nesse canal radicular nós temos a penetração de nervos, vasos e tecido dos diversos tipos que adentram a esse canal, dando essa condição de percepção dolorosa. Não é isso? Então aqui a gente está vendo os odontoblastos, a polpa dental logo na sequência. O periodonto compreende as estruturas responsáveis por manter o dente nos ossos maxilar e mandibular. Consiste em cemento, ligamento periodontal, osso alveolar e gengiva. Então, a partir de agora, nós vamos estudar a região do periodonto, com cemento, ligamento periodontal, osso alveolar e gengiva. O cemento recobre a dentina radicular, sendo mais espesso na região apical da raiz, onde encontram os cementócitos, né, que têm um aspecto de osteócito, estando dentro de lacunas, como a gente já estudou no tecido ósseo, que é um outro tecido mineral também bastante importante. Quase não comunicam entre si e sua nutrição vem do ligamento periodontal, que é uma diferenciação junto ao tecido ósseo, porque nós sabemos que o tecido ósseo há uma comunicação clara entre os osteócitos, que já não acontece aqui dentro do cemento. O cemento é lábil e reage absorvendo a matriz, produzindo um novo tecido. Sua produção contínua mantém o contato próximo entre as raízes dos dentes e os seus alvéolos e compensa também o desgaste fisiológico dos dentes. Então é importante que nós saibamos que aquele desgaste natural da mastigação, da mordida, da noite, do bruxismo, né, da mordida involuntária da noite, esse desgaste natural, ele vai ter o cemento vai ser reabsorvido, né, e uma nova matriz tecidual, um novo tecido vai ser produzido, e essa produção ela é contínua, e é graças a isso que o desgaste fisiológico vai ser compensado. Então aqui a gente está vendo o cemento, que é essa estrutura bastante fina, que na medida em que se aproxima da raiz, vai aumentando de volume. Vou até voltar alguns slides aqui para a gente poder perceber isso. Então olha só, aqui o cemento bastante fininho, na medida em que se aproxima da raiz, ele vai ficando mais dilatado. O ligamento periodontal é composto por tecido conjuntivo, cujas fibras arranjadas em feixes grossos penetram no tecido, no cemento e nas paredes ósseas do alvéolo, né, limitando, estabilizando esse dente quanto aos seus movimentos. As fibras são organizadas para suportar pressões exercidas durante a mastigação, evitando a transmissão direta da pressão para o osso, né. É muito comum a gente ver na histologia, a gente vê na biologia, a organização das fibras de um determinado tecido de acordo com o sentido das forças que são exercidas sobre este tecido. Então isso aqui acontece da mesma forma. O ligamento periodontal tem as suas fibras organizadas de tal maneira que suportam muito bem a pressão da mastigação, e isso faz com que o osso alveolar não seja atingido com essa compressão. O ligamento periodontal é constituído de colágeno e é um colágeno com altíssimo índice de renovação, tendo uma grande quantidade de colágeno solúvel que vai se reorganizar quando necessário para renovar aquele colágeno já defeituoso. Então aqui a gente está vendo o ligamento periodontal com as fibras organizadas no sentido, as fibras de Sharpey organizadas no sentido a manter unido o dente ao osso alveolar e ao próprio cemento que nós já vimos. Por falar em osso alveolar, ele está em contato direto com o ligamento periodontal e é constituído de um osso imaturo, ou seja, osso primário. O que é um osso imaturo ou um osso primário? É um osso cujas fibras ósseas, a matriz óssea, não tem uma organização de fibras no sentido de formar os canais de Haber, aquelas estruturas ósseas de osso maduro, né?
então ainda imaturo o osso. Muitas fibras colágenas do ligamento periodontal penetram no osso e no cemento, formando uma espécie de ponte conectora entre essas estruturas, que vai fazer com que o dente tenha a sua movimentação limitada, consequentemente diminuindo a compressão sobre o osso alveolar, que poderia não suportar isso, né? O osso mais próximo das raízes dos dentes forma o osso alveolar. Vasos sanguíneos atravessam o osso alveolar e penetram no ligamento periodontal ao longo da raiz, né, nutrindo este próprio tecido. Então a gente está vendo aqui, olha, o ligamento periodontal, aqui a gente está vendo uma arteríola, aqui a gente está vendo uma vênula, são vasos sanguíneos que penetram aqui na matriz, aqui a gente está vendo fibroblastos, e aqui o osso alveolar com o ligamento periodontal e as fibras do ligamento periodontal atingindo e se mantendo unidas ao osso alveolar. E aí, para nós terminarmos a estrutura dos dentes, né, e das estruturas associadas, falta falar da última estrutura periodontal que nós temos, que é a gengiva, que tem como definição uma membrana mucosa firmemente aderida ao periósteo dos ossos maxilar e mandibular, sendo composta por epitélio pavimentoso estratificado e lâmina própria, contendo numerosas papilas conjuntivas. O epitélio juncional é a parte especializada do epitélio que recobre a gengiva e que está unida ao esmalte do dente por meio de uma cutícula que se assemelha a uma lâmina basal bastante espessa, né? Entre o esmalte e o epitélio localizado acima do epitélio juncional está o sulco gengival com profundidade de até 3 milímetros que circunda toda a coroa.